Olá, tudo bem com vocês? É com muita felicidade e alegria que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês no Pensar Contabilidade 2021, aí a convite do professor Edgar Madruga. Meu nome é Alessandro Melo, eu sou servidor do Estado de Goiás de carreira, formado em Ciência Política, com mestrado em Ciência Política e tive a oportunidade de ser secretário de Finanças no governo Íris Rezende. Eu trouxe um tema aqui que para mim é um tema muito intrigante e que tem me deixado cada vez mais intrigado, ainda mais depois desse nosso cenário pandêmico aí dos últimos anos, né? Que é o tema da incerteza. O tema da incerteza, ele é um ponto de debate de muitos e muitos anos atrás, né? Nós vamos ver aqui discussões filosóficas do ponto de vista da incerteza, do conceito da incerteza, né? Nós vamos tratar da incerteza em vários pontos de vista, até trazer o assunto para a nossa realidade atual, né? Então, nós vamos começar a nossa viagem aqui, o nosso debate, nossa reflexão, primeiro trazendo os conceitos do que é a incerteza em alguns pontos de vista, né? Vamos começar com um ponto de vista clássico, com os filósofos clássicos aqui, nós vamos olhar Platão, Heráclito, para a gente debater o conceito da incerteza. Depois nós vamos discutir um pouco o conceito comportamental da incerteza, como nós, seres humanos, tratamos a incerteza no nosso dia a dia. Depois vamos entrar no conceito da incerteza para a academia econômica e no âmbito da ciência política, para a gente poder construir aqui um conceito de incerteza para debater os impactos da incerteza, se houve ou não aumento da incerteza no nosso dia a dia com a chegada da pandemia. Vamos debater também quais são as alternativas que nós temos à situação de incerteza, às situações de incerteza, as ferramentas que nós temos para poder minimizar e trabalhar a incerteza, casos onde políticas públicas foram implementadas, trazendo soluções para minimizar crises de incerteza, né? E por fim, qual que seria o nosso papel como cidadão, o papel dos contadores nesse trabalho em busca da certeza, né, que nós todos gostaríamos de ter em todos os momentos, né? Então vamos começar discutindo e refletindo um pouco sobre o que Platão, né? Platão tem uma vasta obra filosófica, né, e eu trouxe aqui para a gente refletir um dos principais pontos de discussão que Platão trouxe e que é muito conhecido, muito debatido no mundo acadêmico, que é a alegoria da caverna, né? Na alegoria da caverna, Platão conta a seguinte história. Vários prisioneiros, né, estavam detidos numa caverna, né, como a ilustração mostra, né? Eles estavam detidos numa caverna e nessa caverna eles tinham uma única fonte de informação. A única informação que eles tinham, a única coisa que eles conheciam era essas imagens que estão sendo iluminadas no fundo da caverna, né? Nós temos uma fogueira, essa fogueira ela ilumina objetos, esses objetos criam uma sombra e essa sombra era o que eles conheciam do mundo, né? Eram as informações que eles tinham do mundo. Um certo dia, um desses prisioneiros teve a oportunidade de sair da caverna, de ir ao mundo externo, né? Conhecer o mundo externo, interagir com outras pessoas, ter novas fontes de informação. E esse prisioneiro que teve essa oportunidade, ele entrou num dilema, né? Que é o que a gente mais importa aqui na nossa reflexão sobre incerteza. Ele entrou no dilema entre trazer essas informações novas aos colegas prisioneiros que ficaram na caverna ou simplesmente não levar essa informação para eles. E ele ficou muito na dúvida, segundo Platão conta na história, porque ele tinha medo que os colegas prisioneiros se revoltassem com essas informações, achassem que essas informações eram fake news, aqui trazendo para o nosso linguajar atual, né? E até mesmo poderiam chegar a matar esse prisioneiro que teve a oportunidade de ter esse conhecimento além do que eles tinham, porque eles podiam... O prisioneiro podia não ter a credibilidade necessária para que eles acreditassem, aí, os companheiros acreditassem que existia um mundo diferente do que eles viviam, né? E esse prisioneiro que teve essa oportunidade, ele entrou nesse dilema, voltar e contar aos companheiros que existe um mundo muito diferente
ou continuar sem contar nada para eles, né? Essa incerteza de futuro, né, é o grande debate que a alegoria da caverna traz para a gente refletir, né? A incerteza gera uma insegurança e essa insegurança impacta nas nossas decisões, no que a gente decide fazer. E a alegoria da caverna vem trazer esse debate, trazendo, além do debate da incerteza, um ponto fundamental na discussão da incerteza, que é o conhecimento, né? O conhecimento que você tem, ele pode diminuir ou aumentar sua incerteza. Aqui no caso da alegoria da caverna, a ampliação do conhecimento que foi dado ao prisioneiro acabou levando ele a ter uma incerteza maior do que ele tinha quando ele vivia na caverna. Porque na caverna, trazendo para o nosso linguajar atual, né, ele estava no ambiente controlado dele, né? Estava no ambiente confortável dele, né? Ele tinha ali a sensação total de controle do mundo dele, onde ele vivia, né? Quando ele teve a oportunidade de conhecer mais coisas, de ter um conhecimento maior, isso gerou uma incerteza e essa incerteza gerou uma dúvida se ele devia ou não voltar para encontrar os companheiros na caverna e contar o que ele tinha visto. Bem, falamos de Platão, do dilema do prisioneiro aí na alegoria da caverna. Agora vamos pegar um outro pensador clássico, Heráclito, também pensador clássico, também grego. E Heráclito ele tinha um pensamento um pouco diferente do que Platão defendia. Para Heráclito, a incerteza é total e absoluta. Não tem certeza de nada. O mundo é 100% incerteza. Por quê? Porque, segundo Heráclito, nós mudamos a cada segundo, a cada minuto nós somos uma pessoa diferente. E a gente não consegue controlar quem nós seremos daqui a um minuto. Para Heráclito, né, nós começamos essa palestra há alguns minutos atrás, umas pessoas de uma forma. E nós vamos terminar essa palestra daqui 40 minutos, outras pessoas diferentes, não mais as mesmas que iniciaram durante o início da palestra. E isso transforma nosso mundo e nosso ambiente num ambiente 100% incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém consegue controlar o que vai acontecer. Então Heráclito ele muda um pouco essa discussão da incerteza que Platão trouxe como uma dicotomia, né? Como um cenário onde você conhece e controla as variáveis e aí você está mais seguro, não tem incerteza, depois você amplia esse ambiente e gera uma incerteza com Platão. Para Heráclito isso tudo é bobagem, nós não temos como controlar as variáveis e nós estamos em constante mutação e no final dessa palestra seremos todas pessoas diferentes e não tem como ter certeza de como nós seremos ao final dessa palestra. Bem, depois de Platão e Heráclito, né, filósofos clássicos, vamos trazer um filósofo um pouco mais contemporâneo, vamos ver o que Nietzsche pensa sobre a incerteza, né? Qual é a teoria, o conceito que Nietzsche traz nessa reflexão sobre incerteza para nós aqui, né? Nietzsche tem um pensamento muito parecido com Heráclito, né? Para Nietzsche, a incerteza é a regra, né? Nós vivemos num mundo de incerteza, né? Só que diferente do que Heráclito pressupõe, que a incerteza advém das nossas mudanças, que nós estamos em constante mudança, Nietzsche já defende que a incerteza vem da nossa limitação ao conhecimento. Ou seja, nós não temos capacidade, nós não temos condições de conhecer todas as variáveis, tudo que nos cerca, e isso acaba levando a um mundo de incertezas, já que a gente não tem controle, né, sobre tudo, não temos o conhecimento sobre tudo, né, para poder ter certeza do que vai acontecer, né. Nesse contexto, Nietzsche traz um conceito bastante interessante aqui para a nossa reflexão, que ele diz que a certeza é meramente uma construção, uma ilusão, né. É uma vontade do ser humano de estar num local que ele se sinta confortável, que ele se sinta tranquilo. Então, nós construímos essa certeza na nossa cabeça, mesmo vivendo num mundo de incertezas. E aí, para Nietzsche, as pessoas que conseguem viver nesse mundo de certeza, né, completo, ele chama de nihilistas, né? São os nihilistas que conseguem se transformar, né, entrar nesse mundo
nessa bolha, né, trazendo aqui para uma discussão bem contemporânea, né, nós vivemos na nossa bolha, as pessoas que conseguem viver nas suas bolhas e ter a certeza absoluta de tudo que acontece dentro da sua bolha, ou ter a ilusão de que tem a certeza absoluta de tudo que acontece na sua bolha, são os nihilistas para Nietzsche, né? Depois de Nietzsche, ainda andando na discussão filosófica, vamos discutir um pouco o que seria a incerteza na ciência, né? Dentro da metodologia científica, aqui sem apegar a autores especificamente, mas tratando um pouco do que seria a incerteza para a ciência, né? Na metodologia científica da construção do conhecimento, o que seria a incerteza. E é importante a gente perceber, né, na metodologia científica, a metodologia científica, ela nasce de uma incerteza. Toda pesquisa, todo conhecimento científico nasce de uma dúvida, nasce de uma incerteza, né? Onde o cientista vai criar uma tese e vai tentar, através de um experimento, através de uma análise, comprovar essa tese. Então, a ciência tem como insumo principal do conhecimento a incerteza. Se não tiver incerteza, não tem ciência, né? Olha só como essa discussão da incerteza é tão importante, sempre foi importante e hoje é ainda mais importante, né? Nós estamos num momento de discussão de novas soluções para o momento que nós estamos vivendo, né? Soluções científicas. Estamos a todo momento dizendo que estamos do lado da ciência, que temos que seguir a ciência. E, na verdade, a ciência, toda a ciência, começa de uma incerteza, começa de uma dúvida, né? Além disso, né, nós precisamos entender também que a ciência, ela também tem o conceito da incerteza embutido nela, né? Se a gente trazer uma discussão aqui bastante exata, né, fazendo uma distinção aqui que muita gente fala, muitas pessoas pensam que ciência é só ciências exatas, porque tem a questão matemática e tal, a repetição, né, os experimentos podem ser repetidos, já as ciências sociais têm essa dificuldade. Fugindo desse debate aí, mas entrando numa discussão onde a física, né, a ciência física, que busca repetir os fenômenos naturais e problematizar os fenômenos naturais através da matemática, a própria física, que é tão exata, que trabalha com tanta matemática, a própria física tem um conceito da incerteza. E na física mais avançada de todas, um dos pilares da física quântica é o conceito da incerteza, é o princípio da incerteza na física quântica. E isso foi descoberto através de um cientista chamado Heisenberg, que ele fez um estudo para identificar a velocidade e a localização das partículas do átomo. E para isso ele tinha que jogar uma partícula de fóton em cima dessa partícula do átomo, né, um elétron, e aí essa partícula de fóton volta para o equipamento, que aqui nós estamos falando de um microscópio eletrônico, e esse microscópio eletrônico consegue enxergar a localização e a velocidade dessa partícula. Não consegue, né? Heisenberg demonstrou que se você quer saber a velocidade da partícula, você tem que abrir mão de saber a localidade dela. Se você quer saber a localidade dela, você tem que abrir mão de saber a velocidade dela. Por quê? Porque quando você envia essa partícula de fóton, ela interage com essa partícula que você está analisando e muda as informações sobre ela. E aí você perde a informação que você quer medir, né? Então, dentro da ciência mais exata possível, que seria aí a física, né, e a mais avançada possível, que nós estamos falando aqui de física quântica, a incerteza é um pressuposto que tem que ser levado em conta nas descobertas científicas, né? O princípio do observador, que é isso que eu estou explicando aqui, que Heisenberg demonstrou em seus estudos, diz que o observador interfere no objeto observado e assim você não consegue ter certeza de tudo que você quer mensurar em cima daquele objeto, e aí você tem o princípio da incerteza a partir da observação
do ponto que você quer analisar. Então, nós podemos ver que a incerteza, ela vem desde Platão sendo discutida, passa por Heráclito, depois os filósofos mais contemporâneos, até a ciência moderna, a ciência de agora, né, debate o princípio da incerteza e traz para a gente uma reflexão dizendo o seguinte: nem a mais exata das ciências, que seria a física quântica, ela não é 100% certeza. Ela traz em si um certo grau de incerteza. Bem, se a nossa vida é tão cheia de incertezas e é praticamente impossível a gente ter certeza absoluta de tudo, será que a gente tem que viver pensando como o filósofo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu? Ou seja, já que a gente não consegue ter certeza de nada, esquece e deixa a vida nos levar, e como esse barco que tem na imagem aí à frente, e o vento leva para onde ele quiser, o mar leva para onde quiser, e a gente simplesmente tem que não se preocupar com essa questão de certeza e incerteza e tocar a vida dessa forma, né? Esse é um ponto de reflexão que eu quero trazer aqui. Qual que é o nível de certeza que nós precisamos? Qual que é o nível de incerteza que nós podemos aceitar para que a gente possa avançar na construção de conhecimento, no avanço científico, no avanço de soluções para a nossa sociedade, para a nossa cidade, até para as nossas vidas pessoais, né? Bem, mudando de ponto de vista, vamos falar um pouco sobre incertezas do ponto de vista comportamental, né? O ser humano, ele não gosta de incerteza. O ser humano não gosta da dúvida. O ser humano gosta de estar sempre com a certeza das coisas. Ele gosta de saber o que ele vai fazer no dia seguinte, ele gosta de ter certeza que ele vai ter o que comer no dia seguinte, ele gosta de ter certeza que ele vai viver o dia seguinte, ele gosta de ter certeza de ter um amor, de ter uma casa, de ter um carro. Ninguém gosta de viver na incerteza. O ser humano, por natureza, ele é averso à incerteza. Ele não gosta da incerteza. Ele vive atrás da certeza. Nós passamos todos os dias da nossa vida em busca de certezas. Ninguém sai atrás de incerteza, até mesmo aquela pessoa que adora aventura, que vai fazer uma viagem com um mochilão nas costas, que não quer, não preocupa nem em planejar a viagem, sai nem um centavo no bolso. Essa pessoa, ela não planejou, ela não fez nada para fazer aquela viagem, mas ela com certeza amanhece todo dia correndo atrás da certeza dela, de como ela vai se alimentar, como ela vai fazer o passeio, como ela vai se divertir nesse propósito que ela colocou para a vida dela. Então nós somos animais que queremos ter certeza a todo instante, a todo momento. Nesse contexto, é importante que a gente tenha um conceito de que nós detestamos a incerteza. E o zero, que significa a nulidade, a ausência de qualquer coisa, é o nosso maior temor. É o nosso maior temor quanto a futuro e é o nosso maior temor quanto pessoa, né? Ninguém gosta de ser chamado de zero à esquerda. Ninguém gosta de não ter nada. Ninguém gosta de ser o zero. Ninguém quer ser o zero. Nós queremos sempre ser alguma coisa, nós queremos sempre ter alguma coisa, porque a nulidade, o zero, é sinônimo de incerteza total. E nós, como seres humanos, nós estamos sempre em busca de ter certezas, de ter alguma coisa, de não ser o zero nunca. Além disso, né, da busca da certeza, nós temos um mundo muito diferente hoje. Nós temos um mundo onde a gente trabalha em busca das certezas, mas diferente de alguns anos atrás, né? Por exemplo, quando eu era secundarista, estava estudando no nível médio, há alguns anos atrás, não sou tão velho assim, né? Eu fui presenteado pelo meu avô com uma enciclopédia Barça. Era a minha fonte de informação. Tudo que eu precisava para fazer os meus trabalhos escolares estavam dentro dessa Barça, né? Era um luxo para o adolescente ter uma enciclopédia Barça para fazer os seus trabalhos, para poder estudar, para poder ter conhecimento, né? E a Barça, ela ainda te entregava um livro todo ano, atualizado, trazendo informações novas. A Barça era uma fonte de informação extremamente confiável, textos bem redigidos. Você chegava
para apresentar um trabalho na sua escola e você colocava lá, ó, a professora perguntava, ó, onde você tirou isso? Eu tirei da Barça. A professora já ria, abria um sorrisão e falava, ó, esse menino é bom, né? Ele sabe o que faz. Hoje, o meu filho de 11 anos não tem mais essa oportunidade. Você não consegue comprar uma Barça mais. Porque o volume de informação que ele tem acesso hoje, eu até brinco com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, né, até mesmo com o meu filho, que hoje nós temos à disposição o oráculo. O oráculo que os grandes filósofos do passado falavam, a fonte inesgotável de informação, nós temos hoje disponível para a gente. Aqui, ó, na palma da mão. O celular da gente, a gente faz uma pesquisa no Google e o Google vai trazer 2.000, 1 milhão de respostas sobre aquele assunto que nós estamos questionando, né? Então hoje nós vivemos, para muitas pessoas, a era da informação. Hoje nós não temos limitação de informação. As informações estão todas aí disponíveis em abundância e nós podemos consultar todas elas gratuitamente, sem problema nenhum, instantaneamente, através de um celular, de um computador. Quando eu fiz o meu 2º grau, eu só podia contar com a Barça. A Barça era tudo para mim, mas era extremamente confiável. Hoje o Google traz um monte de informação, mas meu filho não consegue saber o que é fonte de informação confiável e o que não é. Ele precisa ter uma coisa que eu não precisava ter lá no passado, né? Não precisava ter muito lá no passado, que é o que a gente tem necessidade hoje de ter, que é senso crítico. Senso crítico porque a informação que a gente tem hoje, ela não é uma informação sempre de qualidade. Hoje nós vivemos o mundo das fake news, né? Voltando lá em Platão, a alegoria da caverna, o prisioneiro que saiu e que voltou e ficou com medo dos demais prisioneiros acharem que ele estava falando mentira sobre o que ele viu lá do lado de fora, né? O Google traz isso para a gente, traz a incerteza na qualidade da informação. Então, será que a gente está vivendo a era da informação ou a era da incerteza absoluta? Como nós podemos validar as informações que a gente tem? A gente tem acesso à informação a qualquer tempo, a qualquer hora. Mas essa informação que a gente consegue validar ela a qualquer tempo, a qualquer hora? O que a gente precisa ter para validar essa informação? E o que a gente precisa ter para validar essa informação é uma coisa que a gente não precisava ter tanto no passado e que a gente não está sendo treinado para ter agora, que é o senso crítico. É a condição, a capacidade de avaliar se a informação que a gente está tendo é de qualidade ou não. Por que a gente não está sendo treinado e a gente não tem isso com tanta facilidade? Porque para ter senso crítico precisa ter conhecimento prévio. Você não consegue criticar uma informação que você não tem nenhum embasamento anterior para poder dizer se ela é boa ou ruim. Por exemplo, para a gente ser bem pragmático aqui, você nunca tomou um sorvete de chocolate. Alguém te traz um sorvete de chocolate, você não sabe dizer se esse sorvete de chocolate é bom ou ruim. Você não tem comparação, você não tem background para comparar. Isso torna essa informação, esse experimento do sorvete de chocolate para você um experimento único. E aí você não consegue criticar se esse sorvete de chocolate é bom ou não, porque você não tem parâmetro de comparação. Você acaba tendo que aceitar ele como sendo a única informação que você tem. O Google hoje traz um mundo de informações. Nós temos acesso a todas as informações, mas nós perdemos o que a Enciclopédia Barça garantia na minha época de estudante, que é a qualidade da informação, a certeza de que aquela informação pode ser utilizada e ela é verídica. Bem, nós estamos discutindo era da informação ou era da incerteza. E agora? Qual é, no fundo, o mundo que nós vivemos? É uma era da informação, uma era da incerteza? Como é que nós podemos viver nesse mundo? Qual é o nível de certeza e incerteza que a gente admite, que a gente suporta? Como é que nós podemos atravessar esse cenário de dúvida e de tentativa de construção de incerteza, né? Esse cenário e essa construção depende cada vez mais de termos conhecimento e de construirmos esse conhecimento, né? Quando a gente sai da discussão comportamental e entra na discussão
econômica do conceito de incerteza, e aí fazendo um paralelo aqui, a economia, né? A economia tem a pretensão dentro das ciências sociais de ser igual à física é para as ciências exatas, né? A economia busca ser o mais exato possível dentre as ciências sociais, como a física busca ser a mais exata possível dentro das ciências exatas, né? Então a física, lá nos seus conceitos iniciais, né, Frank Knight, um economista, ele diz o seguinte sobre a incerteza. Incerteza, quando você consegue mensurar a incerteza e achar alternativas para ela, ela deixa de ser incerteza e ela passa a ser risco. Então, se você tem condições de mensurar o tamanho dessa incerteza, identificar ela claramente e encontrar soluções possíveis para superar essas incertezas, você não tem uma incerteza, você tem, na verdade, um risco. Então, Knight faz uma distinção bem clara. Tudo que você consegue mensurar no mundo das incertezas deixa de ser incerteza e passa a ser risco. O que você não consegue mensurar realmente é uma incerteza. Então, mesmo para Knight, ele admite a existência de incerteza, desde que você não consiga mensurar. Vamos contar uma história aqui para a gente ver se a gente consegue colocar isso mais claro, né? Um produtor de soja. O produtor de soja hoje tem toda uma técnica, um embasamento científico para fazer uma excelente produção de soja, a hora certa de plantar, o solo certo, a quantidade de chuva que tem que ter, a quantidade de adubo, maquinário especializado. Então nós temos muita tecnologia envolvida numa produção de soja hoje, inclusive uma gestão de risco. Um plantador de soja, ele faz uma gestão de risco, ele sabe o tanto de chuva que ele precisa. Se ele não tiver aquele tanto de chuva, ele já deixa um sistema de irrigação pronto para poder atender a produção de soja dele, né? Se o preço cair demais da soja, ele já tem uma alternativa de deixar a soja estocada durante um tempo num silo para poder pegar uma alta do preço maior. Então, o grande produtor de soja, ele já faz hoje todo um planejamento, toda uma gestão de risco para ele maximizar o resultado da sua plantação de soja. Nesse contexto, Knight diria que a plantação de soja não tem nenhuma incerteza, ela tem riscos, né? O que seria uma incerteza para Knight, né? Numa plantação de soja? Seria uma catástrofe, né? Uma nuvem de gafanhotos atacar a plantação de soja. Isso nunca aconteceu no Brasil, ninguém sabia disso. Inclusive, eu estou citando esse exemplo porque aconteceu na Argentina alguns anos atrás, né? E aí, essa seria a incerteza para Knight na teoria econômica. Depois de Knight, continuando falando da visão econômica da discussão de incerteza, Lawson ele vem discutir incerteza com um parâmetro um pouco mais simples do que Knight, né? Ele diz que a incerteza ela é uma barreira aonde o conhecimento não alcança. Então, Knight vai um pouco lá em Platão, lá atrás, né, e diz o seguinte, se eu tenho conhecimento de todas as variáveis, não vai ter incerteza nunca, né? A incerteza vai me abordar naquele espaço, naquele vazio que eu tiver de conhecimento, né? Se eu conhecer todas as variáveis, eu conseguir mensurar todas as variáveis, eu vou ter certeza de tudo que eu preciso fazer. E aí uma teoria econômica muito importante, que trata muito da questão da incerteza e que a gente precisa trazer aqui para a nossa reflexão, para a nossa discussão, é a teoria da escolha racional, né? Como nós trabalhamos a incerteza no momento de tomar uma decisão, de escolher um caminho, né? Como eu falei lá na nossa discussão comportamental, nós estamos sempre em busca de certezas. E nesse caminho para chegar a certezas, nós estamos inúmeras vezes durante o dia tomando decisões que na nossa concepção nos levaria a uma certeza maior do que a que a gente tem hoje. E a teoria da escolha racional vai nessa linha. O Gary Becker, que inclusive ganhou o prêmio Nobel com essa discussão, ele diz o seguinte: nossa escolha
ela vai ser sempre buscando maximizar o que a gente enxerga como ganho, né? O que a gente enxerga como benefício para a gente. E a gente vai sempre evitar, vai sempre tentar não fazer aquilo que nos traga um prejuízo, né? É financeiro? Como que seria esse prejuízo e esse ganho? É de todas as formas, né? Tanto no amor, quanto nas relações pessoais, financeiro também, a escolha de um emprego. A todo momento, segundo a teoria da escolha racional, nós estamos buscando maximizar o nosso resultado positivo em detrimento de um possível perda ou de um possível prejuízo com essa decisão. Então, para a teoria da escolha racional, nós estamos 100% do nosso tempo buscando uma solução, um caminho que traga benefícios para nós, né? Na busca sempre de um conforto, de uma situação tranquila, ou seja, a nossa escolha racional tem sempre como foco alguma certeza, a busca de alguma certeza. Na economia, né, como eu já falei há alguns minutos atrás, a economia tem a ambição de conseguir transformar os aspectos econômicos, né, os eventos econômicos, matematicamente descritos e que eles possam ser repetidos, né, como se fosse uma pesquisa, né, na área de exatas. Então a economia trabalha muito a matemática, a estatística, a econometria. Isso, como na física quântica, também tem uma margem de incerteza, né? Para aqueles que já estudaram estatística, estatística tem um princípio básico lá que é o da índice de confiança do seu estudo estatístico, né? Quando uma pesquisa, normalmente o índice de confiança é de 95%, 97%, 92%, 93%, ou seja, você tem um nível de incerteza naquele cálculo de estatístico que chega a 5%, 7%, 3%. Então a própria economia, com a sua ambição de ser exata, de buscar a certeza dos números para explicar os fenômenos econômicos, ela também admite uma incerteza como a física quântica admite, né? Então, o que nós temos aqui, né, para refletir é que tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos, tudo que nós crescemos em conhecimento, tudo que nós agregamos em conhecimento, sempre tem uma carga de incerteza por trás, pequena ou grande, dependendo do ponto de vista. Por fim, para a gente finalizar essa discussão teórica de conceitos, vou trazer um pouco mais uma discussão sobre a questão da ciência política, como a ciência política enxerga as incertezas, né? E aqui eu vou trazer um clássico para a gente discutir, que é O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel é um livro que tem a ousadia de tentar ser um manual para um bom governante, ou seja, para um governante de sucesso, né? Claro que lá na época de Maquiavel, né, 1500 e alguma coisa. O Maquiavel escreveu esse livro com a ambição de entregar para um príncipe, né, e até mesmo virar um conselheiro desse príncipe, né? Então Maquiavel o príncipe é quase um manual de como um rei, um governante deve se comportar em diversas variáveis. Mas o mais importante desse manual, aqui para a nossa discussão sobre incerteza, é que dentro desse livro, mesmo com todas as sugestões, com todas as dicas, né, que Maquiavel dá no livro, ele traz como conceito principal dentro do livro uma dicotomia entre fortuna e virtude. Ele diz o seguinte: um bom governante, um governante para ter sucesso, um príncipe para ter sucesso, ele precisa ter duas características fundamentais. Sempre ele precisa ter essas duas características, que é a fortuna e a virtude, né? A virtude é a capacidade do príncipe, é a competência dele, né? É a condição que ele tem de analisar os cenários, de tomar decisão, de ser um líder, o conhecimento que ele tem para poder governar o seu país ou a sua cidade, né? Na época de Maquiavel eram cidades-estados. Então,
A virtude é a competência pessoal do príncipe, né? E a fortuna é a sorte. Sorte, tem que ter sorte. Não adianta ter só competência para Maquiavel, precisa ter sorte. E quando ele diz que precisa ter sorte, é porque ele diz o seguinte: tem um monte de coisas, governante, príncipe, que é incerto, que você não tem controle. E aí, como você não tem controle, você precisa ter sorte. Sem a sorte, você não consegue ser um bom governante. Ou seja, se o acaso, se o imponderado não tiver ao seu favor, não tiver do seu lado, você provavelmente não vai ter um governo de sucesso. Para Maquiavel, a incerteza, então, no manual, no príncipe, é uma importante variável para o sucesso do governante. Se tudo que tiver de incerteza e você não consiga fazer gestão dessa incerteza, mas se essas incertezas acabarem culminando em resultados positivos para você, você vai ser um bom governante. Agora, se essa incerteza for para o lado contrário, você muito provavelmente será um governante fracassado. Bem, depois de Maquiavel, vamos discutir o conceito da incerteza com um dos pensadores clássicos da ciência política também, no seu livro mais famoso, mais conhecido, que é o Leviatã. Para Thomas Hobbes, nós vivemos num mundo onde o ser humano, se não tiver limites, se ele não tiver uma regra, alguma entidade que controle, que limite as suas ações, nós viveríamos numa guerra de todos contra todos. Porque o ser humano individualmente, ele busca subsistência, ele busca a vida confortável dele, ele busca as condições para que ele possa viver com tranquilidade, com as certezas, né? O ser humano busca a certeza de poder acordar amanhã, de poder ter o alimento, de poder ter as interações sociais que ele quer ter, né? E Hobbes diz o seguinte: se não tiver regra, se não tiver alguma coisa que ordene esses anseios do ser humano, nós estaríamos numa guerra de todos contra todos, né? Por exemplo, você está com fome e você vê alguém que está com comida, você vai correr atrás dessa comida, vai brigar por essa comida, vai lutar por essa comida, podendo chegar até a matar o outro ser humano que está com essa comida, né? Então, para Thomas Hobbes, é importante que tenha uma questão sobre os homens para que controle e limite essas ações, né? E aí ele traz o conceito do Leviatã, que hoje a gente pode trazer aqui, claro, sendo bem pragmático aqui nesse discurso, né? Que são os nossos governos hoje, né? Hoje nós temos regras, nós não podemos fazer o que a gente bem entende, nós temos um governo que nos garante um mínimo de certeza para que a gente possa viver e que a gente possa ter nossas ações. Nessa discussão de Hobbes, a gente vê então que nós temos um mundo que é naturalmente incerto. Não nos garante a sobrevivência, não nos garante o dia seguinte, não nos garante, não nos dá o direito à vida. E que para que a gente tenha esse direito à vida, a certeza de poder viver, é preciso que tenha alguém que ordene, que regulamente essa nossa sociedade, né? E o Leviatã vem para isso, vem para trazer essa certeza, essa garantia que nós não precisamos estar guerreando uns com os outros. Bem, aqui a gente termina a nossa discussão teórica, conceitual aí sobre incerteza, né? E vamos um pouco agora entrar na parte mais pragmática aqui da nossa conversa, da nossa reflexão. Eu pensei nessa discussão e nessa palestra e nesse tema exatamente levando como pressuposto aí, ou como ponto inicial dessa reflexão a pandemia, né? Desde março do ano passado, março de 2020, que nós estamos vivendo um mundo onde vários paradigmas, né, várias certezas que a gente tinha, elas estão sendo questionadas, né? Elas estão sendo abaladas, né? Hoje nós temos várias perguntas, hoje nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Não só em se falando da doença, né? Mas nós estamos
várias perguntas do ponto de vista da nossa sociedade, né, da nossa existência, né? Hoje tudo virou uma pergunta, né? Nós não temos certeza de onde veio essa doença, nós não temos certeza o que é essa doença, nós não temos certeza como trata essa doença. Nós discutimos várias vezes aqui, tratamento precoce, não tem, vale, não vale, remédio que serve, remédio que não serve, vacina que funciona, vacina que não funciona, vacina que tem, vacina que não tem, vacina que pode usar. Nós discutimos se a gente pode ir à rua, se não pode sair para a rua, se a gente pode trabalhar, se não pode trabalhar, o que é fundamental, o que não é fundamental, o que a gente pode fazer. De março de 2020 para cá, nossa sociedade, e aí uma sociedade mundial, tem gerado muito mais perguntas do que respostas. Ou seja, nós estamos entrando num momento de incerteza muito maior do que a gente estava acostumado a viver, né? Nas discussões acadêmicas aqui, teóricas, que nós vimos até agora, nós vimos que a incerteza está sempre ao nosso redor, né? Nós vivemos com a incerteza. Até para a gente ter algum conhecimento, a gente precisa ter incerteza, né? Como eu falei aqui, o insumo principal da ciência é a incerteza. E hoje nós vivemos num mundo onde a gente tem muitas incertezas que a gente nem imaginava que teria essa quantidade de incertezas há 1 ano, 2 anos atrás. Muitas pessoas mudaram a vida, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aqui tiveram as vidas completamente alteradas no último ano, né? Muitas empresas fecharam, muitas pessoas mudaram de função, mudaram de trabalho, muitas pessoas mudaram de família, separaram da esposa. Ou seja, a pandemia trouxe uma enorme interrogação para a nossa sociedade e essa enorme interrogação é o que me leva a trazer essa reflexão para essa palestra de hoje, né? Porque nós precisamos reencontrar o caminho da construção de certezas, né? A sociedade ela precisa reencontrar o caminho das certezas como um todo. Nós precisamos voltar a ter as poucas certezas que a gente tinha antes da pandemia, né? Se o mundo é tão cheio de incertezas, nós precisamos pelo menos restabelecer as certezas que nós tínhamos há um pouco mais de 1 ano atrás. E aí, para isso, né, eu quero trazer uma discussão e uma sugestão, né, para a gente debater e discutir, de que a construção dessas certezas, ela perpassa por 3 pontos principais, um grande tripé de construção de certeza, né? E aqui tem coisas que a gente busca da ciência política, de metodologia científica, dos filósofos clássicos, de discussão mais moderna, que seriam o tripé da transparência, da credibilidade e da reputação. Nós só construímos certezas se a gente tiver esse tripé, né? Se a gente não tiver uma transparência na informação, se a gente não tiver uma transparência do que a gente quer construir como certeza, se a gente desconhecer, né, a certeza que a gente quer construir, a gente não vai construir nunca essa certeza. Eu não posso acreditar naquilo que eu não vi, que eu não senti, que eu não percebi, né? E a transparência é que abre a porta para a gente ver, sentir e perceber essa certeza que a gente quer construir. Mas também não adianta nada você ter a percepção, o sentimento dessa certeza, se essa certeza chegou até você através de uma fonte que não traz credibilidade. Porque aí você vai desconfiar. Você vai dizer, será que é isso mesmo? Será que eu posso acreditar nisso que eu estou vendo, nisso que eu estou sentindo? Então, a certeza só pode ser construída se houver transparência junto com credibilidade. Mas a credibilidade não vem sozinha. Você precisa ter uma reputação para ter credibilidade. Você não nasce com credibilidade. Uma pessoa que você conheceu ontem, né? Vocês estão aqui, muitos de vocês, me ouvindo pela primeira vez, né? Será que minha palestra tem tanta credibilidade assim para vocês aceitarem ela como a verdade absoluta e a partir de agora o Alessandro tem razão em tudo? É claro que não, né? Agora, se vocês olharem a reputação que eu tenho, né,
a história que eu tenho, talvez vocês comecem a acreditar um pouco mais em mim, né? Como todos os demais palestrantes, como todos os professores, né? A reputação, como todo bom profissional, a reputação que um bom profissional tem traz credibilidade para ele. E essa credibilidade, quando ele apresenta uma informação de forma transparente, pode vir a gerar uma certeza. Então, esses 3 pontos são insumos básicos para a gente ter a construção de uma certeza. A partir desses 3 pontos, né, quando a gente tem transparência com credibilidade e com reputação, a gente cria um conhecimento novo, que é perpassado para os outros, né? Outras pessoas escutam esse conhecimento, essa nova discussão, e elas começam a compreender isso. E esse conhecimento pode pode ser que vire um consenso. Ou seja, as demais pessoas, porque tem transparência na informação, tem credibilidade, tem reputação, ela pode dizer, faz sentido isso que ele está falando. Isso que ele está falando faz sentido. Isso que eu estou sentindo, isso que eu estou vendo faz sentido. Se essa informação começa a virar um consenso, ela tem grandes chances de se transformar numa convenção ou num novo paradigma. E aí vira uma nova certeza para nós. É uma construção de uma nova certeza no mundo dinâmico que nós vivemos. Mas isso, a gente só vai começar a fazer isso agora porque teve a pandemia? Não. Esse é o caminho que a gente vem construindo certezas desde Platão. Desde Platão que nós construímos as nossas certezas através desse caminho. O método científico, se você for olhar, ele constrói as certezas através desse caminho. Vamos pegar uma metodologia científica, né? O cientista tem a dúvida, ele faz um experimento para comprovar se a tese dele para resolver aquela dúvida está correta. Se esse experimento funciona, o que ele faz? Ele publica um artigo numa revista científica que tem que ter credibilidade, que tem que ter reputação. Quando ele publica essa informação numa revista científica, vários outros cientistas vão ler, vão estudar, vão checar se a informação confere. Se a informação conferir, o mundo científico entra em consenso e aceita aquela pesquisa como verdade. Quando isso acontece, nós temos uma nova teoria científica, uma nova solução científica apresentada que vira um novo paradigma, que vira um novo consenso. Então nós já estamos fazendo isso que eu estou discutindo aqui há muito tempo. A gente faz isso meio que no automático já. O que a gente precisa é reconhecer que a pandemia trouxe um nível de incerteza maior do que o que a gente tinha antes e nós precisamos intensificar a nossa produção de certezas para que a gente possa voltar a ter um ambiente de mais certezas e de menos incertezas para a gente viver. Bem, e quais são as ferramentas que a gente pode usar aí no nosso dia a dia para transformar as incertezas em certezas, né? Porque nós não vivemos num laboratório, nem todo mundo é cientista, né? Nós não estamos, todos nós, trabalhando com ciência para fazer um estudo científico, publicar um artigo e assim construir as nossas certezas. Mas nós temos várias ferramentas que a gente pode usar tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, quanto no nosso dia a dia, né? O primeiro delas é conhecimento. Nós discutimos aqui, e vários dos pensadores, vários conceitos que a gente discutiu sobre incerteza, traz como um contraponto à incerteza o conhecimento. O conhecimento, ou seja, o conhecimento que a gente adquire, nosso estudo, nossas experiências, elas trazem para nós a condição de ter um senso crítico apurado e com esse senso crítico apurado nós somos capazes de analisar as informações que a gente recebe e tratá-las de uma forma que a gente busque a certeza, que a gente possa construir um conhecimento que pode virar um consenso. Outra ferramenta que a gente tem, que é muito usada na ciência, mas a gente pode usar até na nossa vida pessoal, é mensurar, né? É medir as coisas. É achar uma forma matemática para encontrar a solução da incerteza, né? Se a gente
pensar só em questões econômicas do ponto de vista pessoal, a gente faz isso o dia inteiro, a gente calcula quanto a gente tem de salário, quanto a gente gastou, quanto a gente precisa, o que a gente precisa fazer, se dá para comprar, se não dá para comprar. Então a mensuração também é uma ferramenta importante na construção de certezas no nosso dia a dia. Planejamento. Planejamento é importantíssimo para a construção de certezas, porque o planejamento ele envolve a construção do seu conhecimento, ele vai envolver mensuração, ele vai envolver uma preparação, uma análise crítica de qual caminho você vai trilhar, de como você vai construir essa certeza nova. A avaliação, né? Nós precisamos avaliar. Desde os primórdios, o conhecimento nasce de tentativa e erro. Velho e básico tentativa e erro. Primeiro pilar de pesquisa científica. Tenta ver se funciona e erra. Aqui mesmo, durante essa gravação, nós estávamos aqui numa tentativa e erro de iluminação, até a hora que ia ficar boa. Puxa a luz para cá, puxa a luz para lá, até ficar bom. Tentativa e erro é construção de conhecimento e é avaliação. Quando você faz uma análise de tentativa e erro, nada mais, nada menos, você está fazendo uma avaliação de cenários para chegar no cenário que você mais interessa. E por fim, juntando todas essas coisas e voltando um pouco lá nos conceitos econômicos, né, que a gente tem hoje como ferramenta administrativa usado por quase todas as empresas, né, do mundo, é fazer gestão dos riscos, né? Fazer gestão das possíveis incertezas ou das dúvidas que a gente tem. Nos preparar para o imponderado, lá do Maquiavel, do Príncipe, né? A gente não precisa só confiar na sorte. Nós podemos tentar agir sobre o imponderado, nos preparar e nos planejar para caso aconteça alguma questão que nós não gostaríamos que acontecesse, um risco, né? Então, com essas ferramentas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós conseguimos começar a vencer esse grau de incerteza que nós temos hoje e tentar buscar retornar à certeza que a gente tinha de alguns anos atrás, né? Ou até mesmo avançar em construir um cenário de mais certezas do que de incertezas. Bem, agora vamos para alguns casos práticos aí de políticas públicas ou de decisões governamentais grandes aí que buscaram superar grandes momentos de incerteza, né? Talvez um dos grandes momentos de incerteza que nós tivemos no mundo inteiro foi a crise econômica de 1929, né? Uma crise econômica que começou nos Estados Unidos, mas que acabou se alastrando pelo mundo inteiro, né? E a solução que foi dada pelo governo americano foi o New Deal, que foi uma proposta, uma política de investimentos governamentais, né, capitaneados pelo governo americano, para que superasse a incerteza criada pela crise econômica de 1929. Para a gente entender isso um pouco melhor, eu vou comentar bem superficialmente aqui o que foi a crise de 1929, né? Os Estados Unidos, ele começou a incentivar a economia, né, americana através do aumento de crédito, né? Ou seja, nós tivemos uma expansão do crédito na economia americana, os bancos foram emprestando cada vez mais, né? Era muito fácil conseguir dinheiro emprestado para qualquer coisa. E num belo dia, alguém perguntou, mas será que tem lastro esse dinheiro todo que foi emprestado? A gente pode acreditar se esse dinheiro todo que está no mercado aí, ele é de verdade? Tem credibilidade essa política de expansão de crédito do governo americano? E aí, esse questionamento levantou uma grande dúvida e todos esses financiamentos foram desacreditados, levando a economia americana a ter um dos piores momentos que já viveu, né? Não tão pior, né, do que muito perto do que viveu durante a pandemia agora, bem no início da pandemia, né? Então, a incerteza era tão grande que ninguém, o que você tinha de dinheiro, você queria ficar com dinheiro
debaixo do colchão, porque você não queria perder esse dinheiro, né? E o que o governo americano fez para resolver essa crise, que era uma crise de crédito, mas no fundo era uma crise de credibilidade, né? Ele disse o seguinte, ó, eu, governo, vou investir em infraestrutura, vou investir no país, vou contratar, vou fazer a economia do país rodar com investimentos do governo. E o governo americano, apesar da crise de credibilidade do mercado de crédito, o governo americano tinha credibilidade para isso, tinha reputação que garantia essa credibilidade. E essa política fez com que a economia girasse e que a economia americana voltasse a ter o sucesso que tem até hoje. Claro, estou falando aqui de uma forma bem sucinta, bem resumida, mas a ideia é mostrar que o New Deal foi uma política pública que visou combater um momento de muita incerteza no mercado americano e que teve um grande sucesso porque construiu uma nova certeza com base na transparência, ou seja, a política pública era muito clara, muito bem desenhada, todo mundo sabia o que estava sendo feito, quem ia fazer, feito por uma instituição com credibilidade, ou seja, o governo americano, e que tinha reputação. E aí foi possível construir um conhecimento, gerar um consenso e criar um novo paradigma. Um outro caso agora mais próximos de nós, né? Nem todo mundo vai lembrar, porque tem muita gente nova assistindo a palestra, né? Mas nós vivemos, né? Eu era criança, não lembro tanto, mais estudo do que lembrança no meu caso. Mas nós vivemos, né, nos anos 90, um momento de muita incerteza no país. Nós tínhamos uma superinflação que você ganhava num dia, se você não gastasse o dinheiro todo naquele dia, né, eu lembro de meu avô, meu pai contar que tinha que ganhar o dinheiro e ir no supermercado no mesmo dia, porque se fosse no dia seguinte você já comprava metade das coisas que você queria comprar, porque a gente vivia num momento de hiperinflação, né, a economia estava completamente desequilibrada, sem credibilidade. O dinheiro não tinha credibilidade. E em 94, né, no governo Itamar, né, com o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, foi apresentado um projeto de estabilização econômica, onde o principal ponto era voltar a ter credibilidade na moeda e na economia, né? E como que Fernando Henrique trouxe essa ideia? A ideia de garantir um ajuste fiscal, um respeito ao dinheiro público, para que o país pudesse ter as contas equilibradas, gastar menos do que arrecadasse e que não precisasse imprimir moeda. Porque o que aconteceu antes é que o governo, para pagar suas contas, pagar o salário do servidor público, pagar as despesas do governo, o governo não conseguia fazer isso com a arrecadação que ele tinha. Então ele era obrigado a imprimir dinheiro. Um pouco parecido com a crise de 29, né? Ou seja, o mercado, né, de crédito lá em 29 perdeu a credibilidade. No nosso caso, a nossa política monetária perdeu credibilidade. A gente imprimia dinheiro para qualquer coisa. E aí o dinheiro passou a não valer mais nada, né? E aí nós entramos num cenário de hiperinflação. E para a gente voltar a ter estabilidade, era importante que construísse-se uma nova certeza, um novo paradigma, dizendo o seguinte, ó, nós temos um governo que vai ter responsabilidade fiscal, que vai ter controle das contas públicas, nós não vamos precisar ficar imprimindo dinheiro para pagar as nossas contas, e aí essa moeda nova, ela vai ter valor, ela vai ter credibilidade, ela vai ser uma moeda que todo mundo pode acreditar que ela vai valer o mesmo daqui 1, 2, 3 meses, né? E assim foi feito. E também teve um grande sucesso, né? A política econômica do real, ela teve vários momentos secundários. Um importantíssimo que poucas pessoas observam é um momento onde o governo federal, a União,
começou a se organizar, mas estados e municípios não se organizavam, não seguiram o mesmo caminho, né? E a gente vive numa federação, então estados e municípios podiam pegar empréstimo fora do país, com bancos internacionais, né? Tinham uma autonomia muito grande. E aí Fernando Henrique, já presidente, né? Ele já tinha virado presidente da República, ele teve que implantar o programa de ajuste fiscal para estados e municípios, para dizer para o mundo que estados e municípios iriam seguir a linha do governo federal e iriam trabalhar com responsabilidade fiscal para garantir que a nossa economia pudesse acreditar na nossa política monetária, na nossa política fiscal. E para isso, Fernando Henrique praticamente absorveu a dívida de todos os estados e municípios, né, que tinham grandes dívidas, e fez um parcelamento da União com esses estados e municípios. Ou seja, o credor externo, o governo federal, disse o seguinte: ó, eu vou pagar vocês, podem acreditar. E começou a cobrar de estados e municípios que pagassem a ele o que eles deviam aos credores externos. E exigiu que estados e municípios entrassem num rigoroso programa de ajuste fiscal, que é o que nós conhecemos hoje, principalmente no meio de finanças públicas, como o PAF. Então, é mais um exemplo de uma política pública que veio combater uma incerteza, construindo uma nova certeza, um novo paradigma para que a gente possa ter um resultado social que seja bom para todos nós. Por fim, né, eu não podia deixar de citar, né, um caso que eu conheço mais de perto, porque tive a grande oportunidade de viver esse caso, de participar da construção desse caso, que é a questão do reequilíbrio fiscal do município de Goiânia, né? Quem é daqui de Goiânia, né, nem todo mundo é daqui, esse congresso ele tem gente do Brasil inteiro participando, né? Mas quem mora em Goiânia, quem conhece Goiânia, sabe que Goiânia, lá em 2016, 2015, passou por um cenário caótico do ponto de vista fiscal e, consequentemente, do ponto de vista de políticas públicas. Goiânia chegou a ter uma situação onde não tinha coleta de lixo durante uns dias. O lixo ficava na rua, né? Goiânia chegou numa situação onde não tinha condições de arcar com as despesas mais básicas, né, da administração. Então, Goiânia chegou numa situação de muita baixa credibilidade com fornecedores, ninguém queria vender para Goiânia, com a população, com os habitantes, né? E foi preciso trazer uma política que construísse uma nova certeza para o município de Goiânia. E o prefeito Iris Rezende, que assumiu a prefeitura de Goiânia ao findar nesse momento de caos, né, de crise fiscal total do município de Goiânia, ele por si só, a figura do prefeito Iris Rezende, a história do prefeito Iris Rezende já agregava nessa política nova que ia ser implantada uma credibilidade com a reputação de 60 anos de vida pública que ele tinha. Então o prefeito Iris Rezende chegou para administrar o município de Goiânia na hora certa, trazendo a sua credibilidade, a sua reputação e agregou a isso uma política fiscal nova, uma política fiscal responsável que foi implantada no município de Goiânia na sua gestão e foi possível construir uma nova certeza, um novo paradigma ao longo desses anos de gestão do prefeito Iris Rezende, culminando agora no início de 2021, com Goiânia estando entre as melhores cidades do país do ponto de vista fiscal, né, alcançando a melhor nota possível na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, de resultado fiscal. É mais um exemplo de você sair de um cenário de incerteza, de crise, de questionamentos, de dúvidas e construir um ambiente de certeza, um ambiente confortável, um ambiente onde nós possamos ter a tranquilidade que nós gostamos de ter, que é de ter uma certeza, de ter um lugar tranquilo para viver. Por fim, eu queria deixar uma mensagem aqui encerrando a palestra, dizendo o seguinte:
Todos nós temos uma reputação e com base nessa nossa reputação nós temos uma credibilidade e com essa credibilidade nós podemos agregar o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa história e transformar em certezas e certezas. Cada um de nós conseguimos fazer isso, ou na nossa vida pessoal, ou na nossa vida administrativa, ou profissional, ou na nossa vida social, né? Nós temos a capacidade de construir um novo paradigma, uma nova situação de credibilidade, em especial os contadores, né? Essa palestra, essa discussão tem muitos contadores assistindo, né? E contadores trabalham exatamente com a disposição de dados que têm que ser confiáveis, que têm que ter credibilidade. E aqui eu queria finalizar com um testemunho dizendo que um grande pedaço da política que foi implantada de equilíbrio fiscal do município de Goiânia tem a ver com a contabilidade. A contabilidade no município de Goiânia teve uma revolução de 2017 para cá, né? Os números contábeis do município de Goiânia não tinham a menor credibilidade. Os dados que Goiânia apresentava não tinham a menor credibilidade, não eram fidedignos com o que efetivamente acontecia. E por que não eram? Porque Goiânia não tinha uma gestão fiscal, não estava organizado. A questão fiscal do município de Goiânia era uma bagunça. E a contabilidade, ela registra atos e fatos, né? E ela tentava registrar essa bagunça, né, dentro das regras contábeis e não conseguia, porque era praticamente impossível que isso ocorresse, né? Mas a equipe de contabilidade do município de Goiânia, né, e aqui eu gostaria de nominar o contador responsável, né, hoje superintendente de contabilidade do município, o contador Jânio Marques, fez uma revolução no trabalho, construiu um novo paradigma, construiu uma nova certeza dentro das regras contábeis no município de Goiânia, que levou Goiânia não só a ter o equilíbrio fiscal, mas a conseguir o maior empréstimo que um município já conseguiu para fazer investimentos na cidade com o aval da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, Goiânia, de 2017 para 2019, quando conseguiu o empréstimo, saiu de uma situação onde os relatórios contábeis não tinham a menor credibilidade, ninguém acreditava naqueles números, para uma situação onde esses mesmos relatórios contábeis, feitos de uma forma responsável, de uma forma correta, levaram com que a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, avalizasse um empréstimo de 780 milhões para fazer benfeitorias para a cidade de Goiânia. Essa é a importância que cada um de nós temos na construção de certezas, para superar as nossas incertezas e as nossas dúvidas e garantir um mundo melhor para nós mesmos e para a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado a todos que assistiram, tiveram a paciência de assistir essa discussão aqui sobre incerteza. Me coloco à disposição, né? Como eu falei no início, meu nome é Alessandro Melo, aqui tenho meus contatos, minhas redes sociais. Quem quiser conversar sobre incertezas ou qualquer outro assunto comigo, eu me coloco à disposição. E mais uma vez agradecer ao professor Edgar Madruga aí pela oportunidade e pela confiança em permitir que eu usasse esse tempo de vocês aqui para discutir esse tema. Muito obrigado.